Boa tarde a todos. Vamos dando início aqui, as pessoas ainda voltando aí do almoço. Eu sou a Rafaela Guedes, tenho o prazer aqui de estar moderando esse painel hoje sobre uso eficiente dos recursos naturais e agenda climática. Bom, o tema que a gente vai tratar aqui hoje é de suma importância, né, sobre a escassez de recursos naturais e os desafios. A gente, às vezes, acha que os recursos são infinitos, só que não. E cada vez mais que o mundo ele aumenta a sua população, que já ultrapassa 8 bilhões, rumo aos 10 bilhões de habitantes, a demanda por água, energia, minerais, cada vez mais cresce. E quanto mais a gente tiver uma redução dos gaps sociais, aumento de PIB per capita, a tendência é que esse aumento e essa pressão sobre os recursos naturais seja algo cada vez mais premente. Então, para isso, a gente está aqui hoje reunido com especialistas e amigos que certamente vão poder trazer diferentes visões aqui e perspectivas sobre essa temática. Então, começando aqui, Cláudia Salles, do meu lado, querida amiga, gerente ambiental, porque estava errado lá, gerente ambiental, especialista em mineração sustentável, circularidade, mineração urbana. Roberto Vac, presidente do Conselho do Instituto Arapiaú, referência em filantropia estratégica, finanças para o desenvolvimento sustentável. Tasso, que dispensa apresentações, coordenador-geral do Mapiomas, pioneiro aí no uso de dados e monitoramento geoespacial para a gestão de recursos naturais. E Eduardo Topázio, diretor-geral do INEMA, servidor do Estado aqui de carreira do Estado da Bahia, também formado aqui em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal da Bahia, e muitos outros títulos, mas certamente vai poder complementar aqui imensamente o nosso painel. Feitas as apresentações, eu já vou direto pular aqui para a primeira rodada de perguntas, se o papelzinho me permitir. Bom, começando aqui, e a ideia é que a gente faça uma primeira rodada aqui, perguntando, passando por 6, 7 minutinhos de cada um. E aí eu vou começar com você, Eduardo, perguntando como os estudos, especialmente aqui na Bahia, podem conciliar o uso eficiente dos recursos naturais com a necessidade de desenvolvimento econômico e inclusão social. Boa tarde. Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Aparentemente é uma pergunta objetiva, né? E claro que é, mas que você fala num estado que tem uma dimensão gigantesca, como é o caso da Bahia. Eu costumo brincar sempre que a gente é do tamanho da França, né? Um país europeu grande, só que sem os mesmos recursos econômicos, com muitas deficiências sociais, deficiências, no caso, socioeconômicas, digamos assim, né? E com uma diversidade de biomas muito grande. Né? Nós temos aqui Caatinga, grande parte semiárido, você tem o Cerrado, você tem a Mata Atlântica, e com a concentração de população, por uma formação desde a época da colonização, que é concentrada nas áreas de Mata Atlânticas. Então, um dos grandes desafios é justamente esse, como você concilia esse crescimento urbano por concentração econômica. Né? O desenvolvimento econômico foi muito baseado no Brasil, centrado justamente nas áreas mais litorâneas. Né? E, de repente, já nessa virada de século, do século passado para o atual, começa a ter uma expansão agrícola muito grande, a gente se transforma num país agrícola, né? A Bahia, um estado com esse grande potencial. E como é que você concilia todo esse avanço em áreas que não estavam sendo ocupadas, com um desenvolvimento econômico necessário para aquelas comunidades que ali viviam, e com conflitos, inclusive, de ocupação do solo, com comunidades tradicionais que lá viviam e que não tinham essa mesma vida. Eu costumo dizer aqui, eu sempre brinco um pouco sobre isso, mas é um fato que eu tive a oportunidade de vivenciar, é que eu me lembro quando eu ainda era estudante, eu conheci um pessoal que vivia no oeste do estado, que comentou, fazendeiros da minha família, eu não conhecia muito, mas que eu sou daqui do Recôncavo, e ele dizia o seguinte: rapaz, está chegando o pessoal de fora, está descobrindo que aquela terra tem produção, e aqui a gente não produzia nada, é uma terra pobre. Né? Então, isso é uma evolução de conhecimento. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. É você ter uma sociedade com uma formação educacional geral que entenda que o equilíbrio é fundamental, o equilíbrio socioeconômico, mas socioambiental acima de tudo. Porque nós estamos vivendo crises climáticas, crises ambientais muito fortes nesse momento.
Então, o grande desafio que a gente tem é exatamente nesse sentido, é conhecer a territorialidade, a sua diversidade, os seus aspectos e suas fragilidades, e desenvolver políticas públicas que conciliem esse aspecto. E que esse é um grande desafio num país de grande desigualdade social. A gente fala muito em meio ambiente, no ambiente que eu trabalho, eu sou gestor da área de meio ambiente há mais de 30 anos, atuo em várias áreas. Hoje o INEMA, para quem não conhece, é um órgão que tem um equivalente a uma Agência Nacional de Água, a um IBAMA, um ICMBio, tudo num espaço único, né, trata dessas políticas todas, e que o grande desafio é que a gente entenda que o planejamento, né, a política de inclusão, ela tem que vir em primeiro lugar do que a política do comando e controle, né, que é a política do licenciamento ambiental. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente está enfrentando e que esse é o grande desafio que o INEMA tenta se estruturar num processo em andamento, quer dizer, não é algo que vai começar do zero, é algo que já está em movimento e a gente, nesse movimento, vai se adaptando à realidade. Né? Então, como eu digo, a gente está num estado gigantesco, um estado que, na realidade, tem muita diversidade, tem mais do que isso, muito problema de natureza social e como conciliar essas novas políticas com políticas de inclusão social. A gente tem isso como meta, como proposta de política de governo. Né? E, claro, que com isso a gente tem buscado justamente o direcionamento maior, justamente um dos aspectos que está conciliando a economia com a questão ambiental, que tem dado prioridade, é a questões ligadas à energia mais limpa. Tá? Então, para iniciar, a gente pode começar fazendo essa apresentação rapidamente aqui, dizendo o seguinte: a gente tem como política pública de fazer justamente uma transição energética, que é fundamental, conciliar esse processo com as políticas de recursos hídricos, através dos planos de bacias, com planejamento prévio. Como incluir isso à sociedade é um dos maiores desafios, mas de que modo que essas políticas ela tenha benefícios socioeconômicos sem impacto com comunidades tradicionais que ali vivem, que reduza isso. Infelizmente, eu costumo fazer uma brincadeira, mas que tem fundamento, é que grande parte dos problemas do meio ambiente é uma espécie, né? Que é uma espécie que a gente conhece, que está aqui nessa sala, somos nós humanos. Como é que a gente concilia toda essa questão do nosso bem-estar do curto prazo, pensando no longo prazo com a sociedade? Esse é o grande desafio. Eu digo sempre também que é aquela história, o nosso bem-estar, ela tem que pensar nas futuras gerações, não apenas no imediato. E eu acho que o papel fundamental para que essa questão tenha um processo evolutivo vai muito além de um mero órgão de meio ambiente, recursos hídricos. É educação. Esse é o grande desafio da gente. É formar uma sociedade muito preparada, educada, porque as decisões de Estado dependem das decisões políticas, dependem justamente do envolvimento da sociedade nos seus processos educativos. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria inicialmente me colocar. Acho que eu me estendi um pouco além do normal, mas estou aqui à disposição para discutir. Fui convidado para vir isso aqui, substituindo o secretário que pede desculpa, que de última hora ele foi convocado pelo governador, por isso que ele não pode estar aqui agora. Maravilha, Eduardo. Muito obrigada. E realmente, pensando no política realmente de governo, né, cada vez mais a educação e essa formação ambiental, ela é de extrema importância, porque é o que a gente vai legar aí, principalmente a partir das futuras gerações. Cláudia, eu vou passar para você, que aí o BRAM tem feito muitos trabalhos nesse sentido e trazendo luz para um tema que realmente é cada vez mais relevante, né, toda a temática aí de circularidade. Então, hoje, quais são os principais desafios, mas também oportunidades na mineração sustentável e circular no Brasil? E eu mesma conheci, não há muito tempo atrás, o conceito, né, e toda a relevância da mineração urbana para contribuir aí com a pressão sobre os novos recursos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos meus colegas de painel. Um prazer estar aqui nesse evento que está sendo desde o início, né, muito emocionante, desde a abertura, e hoje quem esteve aqui pela parte, né, do final da manhã foi muito emocionante. Eu acho que isso, né, traz aí um outro lugar aí da nossa fala, né, Rafa? E aí quando você aborda esse tema da circularidade, vai muito ao encontro do que o colega fala aqui das futuras gerações, né, Eduardo, que, né, sobre circularidade, né, e aí até é legal para pontuar para a plateia, o que a gente aborda como economia circular hoje, né, do tema mais
mais atual, mais usualmente entendido, que é um sistema econômico que traz uma abordagem sistêmica, né, de você olhar todo o processo e que mantenha o fluxo circular daquele bem por meio de adição, retenção ou recuperação do seu valor. E quando a gente fala isso para a mineração, isso faz todo sentido, porque quando a gente pensa que ao fazer uma movimentação de qualquer processo minerário, né, o que a gente chama do ROM, né, da movimentação da terra, tudo que está sendo movimentado ali é um bem mineral. Não é o meu bem mineral alvo, né, quando uma empresa de ferro, ou uma empresa de cobre, ou uma empresa de areia, mas toda aquela movimentação tem adicionado ali outras tipologias minerais que também têm outros usos. Então, a lógica da circularidade na mineração vai nesse sentido. No sentido de você, a partir da movimentação daquela terra, daquele ativo, encontrar outras rotas tecnológicas para aqueles ativos. E com isso diminuindo um problema muito grande, né, que é um passivo do sistema da mineração, que são as barragens. Né? À medida que você se torna um processo mais otimizado do processamento, você então consegue ter uma menor pressão sobre o recurso primário, né? E você consegue, então, encontrar novas rotas tecnológicas para aquele passivo que seria um dispêndio de recurso e de gestão para a própria empresa. Então, essa é a lógica da circularidade dentro do setor mineral. Atualmente, o setor ainda não é uma prática efetivamente difundida, mas existem sim casos muito interessantes, que depois eu vou até, numa próxima rodada, para a gente não se estender, né? Vou trazer aí alguns casos que têm acontecido e que têm causado aí um grande impacto até na redução do volume desses passivos, que são os rejeitos da mineração. Mas você trouxe aí a mineração urbana, né, Rafaela? E aqui, ao longo da nossa fala, muito se falou da questão da transição energética, do demanda de minerais críticos e estratégicos, né? Isso já foi falado em alguns painéis. Na Exposibran, isso foi repetidamente colocado, da demanda de bens minerais para garantir a descarbonização e a transição energética. E a mineração urbana, né, que você fazer a mineração a partir de itens já minerados, né, do próprio celular, né? O Raul sempre gosta de colocar que dentro deste aparelho nós temos 14 tipologias minerais, né? Nessa latinha é um mineral dentro de um mineral, né? Então, assim, você entender. E essa latinha é um exemplo claro, né? Ela é um bem reciclado. Então, é um bem que foi extraído de um recurso primário que, então, ele pode ter a possibilidade de ser infinitamente recirculado e reintegrado dentro da cadeia de valor. Então, a mineração urbana ela vem nesse sentido também, de você promover a integração daqueles bens que já foram minerados, que já foram industrializados, e entender aquilo como uma fonte para uma nova integração dentro da cadeia de valor. Com isso, você garante uma redução na pressão dos recursos, uma diminuição na emissão de gases de efeito estufa, um melhor, né, condicionamento, que você vai ter diminuição de aterros sanitários. Inclusive, a mineração em aterros sanitários é uma mineração urbana, né, hoje muito praticada em vários países. O Brasil ainda tem caminhado, engatinhado nessa questão, mas nesse sentido a mineração urbana ela é sim uma forma de você conseguir trazer utilizar, né, conseguir recuperar esses insumos que são necessários tanto para a transição energética, mas também para outras cadeias produtivas que demandam os bens minerais, né, sendo ele base aí de várias cadeias produtivas, e assim garantir toda a lógica sistêmica, que é exatamente a lógica da natureza. Excelente. E é interessante como esses conceitos eles vêm se expandindo, né? E a gente cada vez mais percebe a relevância. Você falou do iPhone, eu estava já empresas incorporando isso, né? Por exemplo, a Apple já buscando 30% do seu cobre já ser um cobre que vem de mineração reciclado, e cada vez mais isso vai ser muito relevante. Passando para o Roberto aqui, que traz uma perspectiva tanto do Arapiaú, mas também de diversos boards, do qual ele é conselheiro, e aí
perguntando aqui quais os maiores desafios aqui para a gente incorporar esse valor natural, esse capital ambiental aí nas decisões econômicas e empresariais, né? Do uso mais inteligente, mais efetivo dos recursos naturais, Roberto. Legal, obrigado. Primeiro, agradecer muito também a oportunidade de estar aqui, num evento tão legal, tão importante, tão simbólico, né? Olha, eu acho que a questão do uso eficiente dos recursos naturais de uma maneira geral depende de onde ele se posiciona dentro de uma cadeia, dentro de um espectro econômico, né? Vamos imaginar que os recursos naturais, florestais, por exemplo, a conservação, eles estão num espectro em que o seu valor econômico, o seu reconhecimento econômico não é dado, ele é invisível, quase invisível economicamente dentro do universo, vamos dizer, do mainstream econômico. Do outro lado, nos recursos naturais desse espectro, a gente encontra, por exemplo, a mineração, onde tem evidente reconhecimento do seu valor econômico. No meio do campo, também mais aí pendendo para o reconhecimento do valor econômico, mas de uma maneira ainda pouco difusa, tem o agronegócio, por exemplo, e a própria atividade florestal, em que parte do uso dos recursos tem reconhecimento econômico e parte não tem. Então, por exemplo, dentro da agricultura, toda atividade relacionada ao cumprimento do Código Florestal, APPs, reservas legais, etc., elas não estão no espectro do reconhecimento econômico, dentro do mainstream econômico, enquanto que a parte do uso alternativo do solo, utilizado para a produção de grãos e proteínas, etc., estão. Então, esse espectro, ele de alguma forma, ele tem um impacto muito grande na eficiência desses recursos. Naqueles em que o reconhecimento econômico não se dá da forma do mainstream, em geral a gente tem uma eficiência muito baixa do uso desses recursos, que é o caso, por exemplo, do desmatamento, né? São recursos naturais valiosíssimos, mas que não estão dentro daquele espectro econômico mais do mainstream. Então, o grande desafio que a gente tem discutido muito é como fazer desse ativo da natureza o que a gente chama de uma classe de ativos reconhecida pelo mercado. Para que uma classe de ativos seja reconhecida pelo mercado, tem vários elementos. O primeiro deles é um fluxo regular de grande escala de recurso financeiro entrando nesse processo. Isso não está acontecendo, a gente está vendo aí uma onda, talvez, uma sinalização de que é importante que isso aconteça, mas ainda não acontece na velocidade nem na escala que a gente quer. Então, a entrada de um fluxo regular, ela depende essencialmente de retornos de investimentos. Ela depende não só retorno de investimentos do capital privado, mas a percepção de que tem retorno, inclusive nos sistemas internacionais de mensuração de valor. Então, esse aspecto de como esse valor ele é, de alguma forma, traduzido, é alguns dos elementos mais importantes, para que ele se transforme numa classe de ativo. Então, classe de ativo, normalmente, demanda uma estrutura financeira relativamente homogênea, que se comportam de maneiras homogêneas, e aí a heterogeneidade da natureza ele é um problema, né? Então, como você transforma um ativo florestal do mundo tropical comparado com uma floresta do mundo temperado, são desafios do ponto de vista de transformação desse capital numa classe de ativos, mas um dos elementos mais críticos é que você tem um ambiente institucional minimamente regulado, minimamente transversal do ponto de vista dos diversos atores, né? Então, no mundo inteiro, que o reconhecimento institucional, e acho que aí toda a história, né, da agenda climática, da regulação da agenda climática vai nessa direção. Então, como se dá uma regulação internacional desse tipo de ativos, e esse é um desafio enorme. A gente precisa ter uma percepção de riscos e retornos relativamente convergentes, custos e preços influenciados pelos mesmos fatores, o reconhecimento do que são serviços ecossistêmicos. A gente, obviamente, tem dado muita importância à questão do carbono, mas os recursos hídricos são tão ou mais importantes, a discussão da biodiversidade, e aí cada vez que a gente fala de biodiversidade, a hipercomplexidade, ainda bem, da biodiversidade,
é um elemento complicado para essa padronização. Então, como se monitora, como se mede, como se faz o processo de transformação de todos esses ativos são elementos, são desafios bastante importantes. Então, a mesma relação do mercado de carbono com a natureza ainda não se dá. A gente fala de mercados de carbono de alta integridade, mas os mercados de carbono de alta integridade são ainda exceções, né? Então, existe toda uma forma de aproximação desses recursos dentro dessa agenda. Quando a gente vai para o outro lado, né, dos recursos minerais, o jogo é outro. A gente tem um jogo de domínio territorial, por exemplo. A história da Rússia na Ucrânia, a história do Trump com a Groenlândia, a história dos chineses com aonde estão. Então ali tem a diferença dos jogos, dos recursos naturais são completamente imensas, né? Quando você tem um conjunto que nem é reconhecido economicamente, o outro é hiper reconhecido economicamente do ponto de vista geopolítico. Então o jogo do domínio territorial é fundamental, o jogo das operações do tipo grandes acordos de acesso a recursos naturais, como por exemplo a China faz na África. Esses modelos são modelos que são completamente diferentes daqueles que a gente, por exemplo, tem lidado atualmente com florestas, né? As estratégias tarifárias, que a gente está mais cansado de ouvir falar, as operações comerciais tradicionais e as operações comerciais não tradicionais, que aí sim a gente encontra uma série de correspondências, por exemplo, na madeira ilegal. Então, é preciso que a gente entenda, né, esse mundo dos recursos naturais diante desse espectro econômico que é muito diverso, e esse espectro econômico ele demanda políticas públicas diferentes, ele demanda até estratégias empresariais diferentes, ele demanda uma participação do mercado financeiro de uma maneira muito diferente. Acho que o reconhecimento disso, quando a gente fala de recursos naturais de uma maneira geral, é muito importante para que a gente consiga começar a apertar os botõezinhos, apertar os parafusos e quais parafusos apertar em cada uma dessas situações. Excelente, super completa aí a resposta e ao mesmo tempo super complexa a temática, né? Porque de um lado, quem é que está pagando a mais, ainda não, a falta do reconhecimento desse valor, desse prêmio, do que se faz diferente. Por outro lado, todos nós, quem acompanha, sabe que isso é escasso e uma hora acaba, então realmente tem que ser valorado. E por outro lado, eu acho que também tem um papel cada vez maior do próprio Estado, né, na rastreabilidade, na percepção, realmente no monitoramento disso, para também ir impondo essas novas formas de operar. E com isso eu passo para você, Tássio, que à frente do MAP Biomas vem aí monitorando sistematicamente esse monitoramento com muitos usos aí, e inclusive para ajudar a criar essas novas formas de valorar, né? Então, é que via monitoramento dos dados, satélites para orientar políticas públicas e empresariais para o uso mais eficiente aí desses recursos. O que você poderia nos iluminar aqui com o que vem sendo feito nesse sentido? Bom, acho que a primeira coisa é assim, é eficiente para quem, né? Que aí tem uma questão, né? Porque se a gente for falar, por exemplo, para a indústria do petróleo, o eficiente é usar de forma bem eficiente o petróleo e tal. Então, acho que para mudanças climáticas, se a gente considerar que eu estou falando do eficiente em relação ao clima, né? E a todo o debate do clima, eu diria que tem certos recursos naturais que o uso eficiente é não usar. É a gente cessar de uma vez, né? Então, acho que isso vale para o carvão mineral, vale para o petróleo, de certa maneira para o gás a longo prazo e tal, que a gente, certos recursos, a gente fazer tudo para que a gente possa minimizar o quanto ainda a gente vai usar desse estoque antes da gente parar de usá-lo. Então, eu diria que esse seria uma questão. Outro, que vai um pouco na mesma linha, outro recurso que a gente tem é o solo. E aí eu não estou falando do solo, a mineração do solo, mas o uso do solo mesmo, né? Então, mesma coisa, né? O que seria um uso eficiente do solo, né, do ponto de vista climático? A gente poderia dizer que do ponto de vista climático, talvez uma forma assim, se a conta fosse só de carbono, talvez o melhor fosse você
enfim, reflorestar o mais rápido possível com o eucalipto crescer mais rápido que tiver disponível, que você vai estocar muito carbono, né? Então eu diria assim, que o que tem que pensar, o termo do eficiente, é que o eficiente do ponto de vista da gente ter uma solução climática, ele não é necessariamente o mesmo conceito de eficiência sobre a produtividade, o grau de intensidade que você pode ter, mas é qual é a solução que combinada nos faria de forma mais rápida e menos custosa transitar para uma economia de baixo carbono e resiliente às mudanças climáticas. Para mim é um pouco essa leitura. E é isso um pouco do que a gente vê quando a gente trabalha, por exemplo, com mapeamento que a gente faz da cobertura e uso da terra, né? em que a gente acompanha tudo o que acontece no território brasileiro em células de 30 por 30 metros, né? E que é como se a gente dividisse o país, né, em 9,6 bilhões de pedacinhos, e cada pedacinho desse você conta a história ao longo do tempo. E ao contar a história ao longo do tempo, a gente consegue entender algumas decisões que a gente toma, né, e entender coisas que são mais ou menos eficientes. Então, por exemplo, uma coisa que é muito ineficiente no Brasil é que a gente desmata não com um propósito muito claro do uso eficiente do solo. Então, uns números interessantes, por exemplo, se você, de tudo aquilo que foi desmatado no Brasil nos últimos 40 anos, dá 105 milhões de hectares, tá certo? Mais ou menos 4 estados de São Paulo, digamos assim, né, que a gente desmatou ao longo dos últimos 40 anos. Mas a gente tem em regeneração 33, 34 milhões de hectares. Então como é que pode? A gente desmatou 100 e tem 33, 34 que estão regenerando. Veja, esses 33, 34 não foram plantados. Plantado não tem nenhum milhão. O resto veio da regeneração natural. Então quer dizer que a gente está fazendo aquilo que poderia ser uma coisa virtuosa, na verdade é um sinal de ineficiência. Porque a gente está desmatando, depois abandona, porque a área se degrada, para ela voltar a ser utilizada. Então esse eu acho que demonstra um grau de ineficiência sobre o uso daquele recurso. E a gente tem vários exemplos assim, né, de escolhas que a gente faz sobre como usar o território, e aí envolve solo, envolve água, envolve biodiversidade e tal, em que a gente não está fazendo o melhor uso possível. Então eu acho que essa equação da eficiência dos recursos naturais passa por a gente tomar, pensando na questão climática, né? Tomar decisões que muitas vezes não serão aquelas no curto prazo as que pareçam economicamente as mais eficientes, mas que no longo prazo significam nossa segurança climática, nossa segurança hídrica, nossa segurança econômica. E aí, por fim, só como provocação, é muito diferente a gente falar da eficiência a partir da ótica de um agente que está independente tomando uma decisão sobre o uso do recurso, da ótica de um estado, de um país, de uma região inteira, né? A melhor decisão que você vai tomar, talvez do ponto de vista econômico ou situacional, num determinado lugar, pode não ser a melhor decisão para o coletivo. Porque no manejo de recursos naturais, se todo mundo fizer aquilo que é exclusivamente o melhor para si, não necessariamente a gente terá o melhor para todo mundo. É uma das coisas que não funciona, né? Então, enfim, é uma das coisas que aí eu acho que envolve todo o tema de regulação e tal, vem disso, né? Que a gente, para poder tornar as coisas com uso eficiente para o conjunto da sociedade, ela envolve regular certas coisas que talvez restringam aquilo que seria o mais eficiente do ponto de vista econômico para algumas áreas, mas em benefício do conjunto como um todo. Aí a gente pode depois desenvolver por aí. Adorei esse seu último ponto, porque é exatamente o que a gente vê com tudo, né? Esse ano, pelo SEBRE, a gente terminou de publicar uma segunda etapa do programa de transição energética, que aí ele busca entender para a NDC brasileira qual é a forma de atingir da forma mais custo-eficiente possível, olhando as diferentes rotas tecnológicas que seriam percorridas ali para descarbonizar. E aí, quando
individualmente se olha um estado, ou uma região, ou uma forma energética, mas por que você está fazendo isso aqui? Bom, para aquela região pode não fazer sentido, mas se eu estou buscando o custo eficiente, o ótimo Brasil, esse aqui seria o ótimo Brasil. Esse mesmo estudo fazia uma avaliação ótimo global. E aí, no ótimo global, o Brasil, por exemplo, ia restaurar, ia ter que entrar com muito mais do que outros, exatamente porque o nosso custo de fazer, aparentemente, seria menor. Então, é ótimo para quem, né? E sob que ótica você vai estar fazendo isso. Realmente, uma equação não trivial. E aí eu vou passar para a segunda rodada aqui, que a gente vai avançar um pouquinho em direção, a gente já viu o tamanho do problema, sob várias óticas aqui, mas também tem soluções, tem políticas e tem modelos que a gente deve perseguir nessa jornada para tentar fazer usos mais eficientes aí dos nossos recursos. Com isso, Eduardo, o que você destacaria, está trabalhando aí na frente do INEMA, como política estadual, instrumentos econômicos que vocês têm testado aqui na região e que têm demonstrado ser efetivo ou que poderiam vir a ser efetivos? Bom, isso é uma grande pergunta, né? Um grande desafio. Né? Eu costumo falar, e eu falo na realidade o óbvio do óbvio do óbvio, que o Estado ele cumpre o dever dele estabelecido em regras legais. Eu queria apenas abrir um parêntese. Eu me lembro que uma década e meia, mais ou menos, eu aqui na Federação da Indústria teve uma discussão sobre questões ligadas à área agrícola, expansão. E uma pessoa, Mangabeira Ungler, ele estava fazendo uma palestra, ele falou o seguinte: como a gente tem tanta área degradada, mal utilizada, em recuperação ou não, pastos abandonados, que tem uma capacidade produtiva muito grande, não há necessidade de avançar tanto em outras áreas mais preservadas. Eu me pergunto assim, isso tem uns 15 anos mais ou menos, na Federação da Indústria do Estado da Bahia. A gente avançou nesse sentido? Acho que não, essa é a grande frustração. Mas falando sobre instrumentos políticos, o Estado ele tem uma prática na área de meio ambiente, que essa é uma das discussões que eu procuro levar, porque eu também tenho uma formação muito atuante na área da política de águas. Para vocês entenderem, política de recurso hídrico, que é a de águas, é uma política mais participativa, porque a água é um bem público, então a água pertence a todos, não pertence a ninguém especificamente. Então o Estado, que tem como sendo um bem público, tem uma responsabilidade institucional muito maior, porque ele tem que conhecer melhor aquela dinâmica, porque ele tem que tomar a decisão de modo que alguém não use de forma que os outros não deixem de usar, até porque a água é um bem comum, a água é um bem essencial à vida de todos, não só de nós, aqui presentes, mas da vida do planeta como um todo. O planeta é o que é, não é planeta Terra, é um planeta água. Tá? E a política de meio ambiente é uma política muito de comando e controle. Na verdade, ela tem uma necessidade evolutiva que não está vendo, que não depende apenas do órgão específico do Estado. A gente tem procurado aqui na Bahia fazer uma readaptabilidade dentro das limitações legais que nos são estabelecidas. Nós estamos hoje no Brasil discutindo mudanças no licenciamento ambiental, né? No Congresso Nacional. Então são questões que terminam atrapalhando algumas ações mais efetivas, porque a gente não tem autonomia. Como servidor público, eu costumo dizer, o óbvio, para alguns não é, mas é, do tipo, nós fazemos o que a lei determina, não o que nós desejamos fazer necessariamente. Mas dentro disso, alguns instrumentos são muito importantes. Por exemplo, a gente tem trabalhado com planejamento, né? Que é uma coisa que estava um pouco parada nessa atual gestão, tem buscado recuperar. Na área de recursos hídricos, os planos de bacias hidrográficas. Ele é estratégico, mas não era incorporado nas políticas de meio ambiente. Então, esta é uma questão fundamental, porque ele dá a entender, como bem comum a todos, que a água, o que é necessário para que ele se perpetue, que ele se permaneça, que ele não se degrade adequadamente. E isso tem uma relação direta com a parte de comando e controle da política de meio ambiente, que são as definições relativas ao uso do solo. Detalhe, no Brasil, o uso do solo, claro que pensa só no urbano, mas o uso do solo é uma competência exclusiva dos municípios. E isso é um motivo de conflito também entre os setores do Estado brasileiro. Então, essa é uma reflexão que a gente faz, porque isso depende muito de nós como cidadão, como é que a gente desenvolve política que não depende apenas do poder autocrático, autoritário, que não tem que existir, vivemos uma democracia, do Estado de impor. Às vezes o que eu desejaria não é possível fazer, porque a lei não me permite. Tá? Mas, continuando, eu diria o seguinte, das questões estratégicas, a gente está usando muito o fato do INEMA ter uma integração de políticas, é aproveitar
esses instrumentos da política de recursos hídricos e abrir a discussão junto com as comunidades, com a sociedade, no seu planejamento territorial, que é um plano de bacia, não deixa de ser, né, estratégico, né, as variáveis ambientais quando entram, daquela determinada área. E isso, pelo menos, permitem, parece quem está fazendo demagogia aqui que eu vou falar, mas permite que nós, servidores públicos que participam do processo, de diversos segmentos, que essa oportunidade que não é dado. Tasso, não sei se ele lembra, a gente teve uma reunião sobre, não sei se você estava presente em Brasília, sobre o CAR nacional, não sei se você estava nessa, do sistema florestal. E me surpreendeu que órgãos públicos que trabalhavam com o meio ambiente de Brasília não estavam presentes. Nós do Estado estavam, alguns setores do governo federal estavam, mas nem todos estavam. Por que eu fiz esse parênteses parada aqui? Desculpa eu me estar estendendo, mas é interessante para a reflexão de vocês, eu como servidor público aqui falando um pouco da experiência do serviço público que presta serviço para os senhores, né? É o seguinte, de que na verdade a gente na área do INEM a gente tem esse agregado adicional de valor porque a gente integra ou procura integrar políticas diversas, segmentos que às vezes atuam isoladamente, mas que na realidade tem interação, porque meio ambiente tem interação comum e transversalidade com todos. Bom, dito isso, é essa mais ou menos a estratégia que a gente tem adotado, que é justamente discutir os planejamentos, os planos que são previstos no nosso gerenciamento, no nosso sistema legal, para fazer essa integração das políticas. Agora, qual é o maior desafio? Tem uma coisa chamada pagamento de serviços ambientais. E isso tem a ver com a questão econômica que a gente tem discutido muito também de comunidades vulneráveis, porque uma das demandas que eu recebo no meu cotidiano, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu recebi várias demandas desse tipo, é a autorização de supressão de vegetação. Bom, mas o cara tem que produzir, né? Grande problema, quem é que tem mais dificuldade de atender os processos burocráticos nesse tipo de autorização e enquadramento? São pequenas propriedades. São pequenas propriedades. Então, uma das questões que nós discutimos, inclusive preservação de APPs, estamos desenvolvendo política, discutindo inclusive com agências internacionais, é pagamento por serviços ambientais. Se há áreas que vai beneficiar todos que aqui estão. Eu me lembro que de década e meia atrás, uma das pessoas presentes era um senhor, que já não está mais então, chamado Norberto Odebrecht. Ele ficou impressionado com essa questão, até se interessou na época em fazer políticas de corredores ecológicos. Eu me lembro que eu opinei assim, faça em área de preservação permanente pequenas propriedades aí no Baixo Sul do Estado. Tem o OCT, que é uma ONG que eles que criaram, que até hoje trabalha sobre isso. Mas as demandas que tem, pequenas propriedades, que estão geralmente em áreas devolutas, e o Brasil tem um problema sério, seríssimo, aqui na Bahia a gente percebe muito isso, são propriedades rurais que não estão registradas, não têm título permanente de propriedades, com muitos conflitos fundiários, né? E essas pequenas, às vezes, têm áreas que, em tese, deveriam ser áreas de preservação de recursos, por exemplo. Como é que eles produzem para ter a sustentabilidade dele, sem fazer uma degradação? Porque a educação que eu falei anteriormente não, inclusive, informa e prepara para uma adaptabilidade nessas áreas. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, nós estamos com propostas, inclusive, muito avançadas, com tentativa de captação internacional, por exemplo, que em pequenas propriedades rurais, de até 4 modos rurais, que se recuperem, que é o tal do serviço, estamos iniciando ainda do pagamento de serviços ambientais, recuperem as APPs, até com atividade produtiva, que ao mesmo tempo permita a produção, mas também permita a preservação dos recursos hídricos, que pague serviços ambientais. Isso é uma experiência que a gente espera implementar, já está fazendo muito pontualmente, espera implementar em larga escala em algumas áreas, focando em unidade de conservação de uso sustentável, para ver se a gente expande para isso. Mas o grande desafio é isso, é os limites legais que não são determinados. Obrigada, Eduardo. Cláudia, a gente começou falando aí da mineração, os desafios da mineração, e aí aqui posto certamente, né, todos os possíveis avanços que a gente já vê acontecer, seja na reutilização dos rejeitos, na recuperação aí das áreas degradadas, reaproveitamento dos materiais, inclusive nas próprias barragens. Eu queria passar para você falar um pouquinho para a gente o que a gente já pode esperar de soluções e de políticas e avanços que você vem percebendo. Obrigada, Rafa. Antes de começar a parte das soluções, né, vamos falar igual a Chay hoje, né?
Vou começar nos desafios para chegar na esperança, né? Pegando aí o que o Tasso comenta, né? Dessa visão sistêmica e do gargalo do viés econômico ainda ser um entrave, né? Para otimizar a circularidade da mineração. E não só a questão da economicidade também, né? Hoje talvez seja ainda mais barato manter uma barragem de rejeito do que fazer a otimização daquela barragem em outras frentes, não só pela questão econômica, mas também pela falta de conhecimento tecnológico, né? Então, é uma agenda que demanda pesquisa e desenvolvimento e inovação de uma maneira bastante iminente, mas também outros desafios, né, relacionados à própria logística. As operações de mineração normalmente acontecem em áreas remotas, né? Então, como promover o escoamento ou arranjos produtivos que possam usar também aqueles produtos que advieram de uma mineração primária, né? Então, todo esse arranjo ele precisa ser fortalecido por meio de políticas públicas, por meio de processos, né? De clusters ou de novos negócios para você poder otimizar o uso daqueles bens, daqueles coprodutos. Mas, como eu havia comentado, né, na minha fala inicial, é fato que a circularidade, a economia circular, ela vai ser sim uma forma de atender à grande demanda de bens minerais que vão surgir tanto para a transição energética, como também para a manutenção da nossa sociedade, né? Alguns dados que são interessantes aqui de observar, que a própria Agência Internacional de Energia, ela define que 40% do cobre e do cobalto até 2050 vão vir da circularidade dos bens já minerados. E 22% e 25% do níquel e do lítio, respectivamente, vão ser de mineração urbana, de mineração de itens já minerados, a mineração secundária. E isso já é uma realidade, então precisa sim de projetos e de políticas de regulação, né? O Roberto comenta isso. Existe um plano nacional de economia circular que ele trata já, né, aqui no Brasil dessa agenda. Infelizmente, a agenda ela é muito mais voltada para resíduos sólidos urbanos do que a questão dos rejeitos da mineração, né? Os resíduos da mineração eles têm uma particularidade, porque é muito diferente da tratativa dos resíduos sólidos urbanos, né? Você tem uma heterogeneidade de resíduos que tem uma diversidade de rotas tecnológicas que precisam ser impulsionadas. Então, você tem uma lógica muito diferenciada e a gente vem conversando, né, pelo IBRAM, junto, né, com as próprias discussões da Política Nacional de Economia Circular, no próprio plano, para tentar endereçar essas particularidades. Mas casos reais já são hoje, né, fato. Aqui, né, no primeiro painel, não precisa trocar não, senão vai competir com o nosso, né? Mas o pessoal da Vale, né, um projeto maravilhoso que a Vale tem, chama Waste to Value. Eles têm um entendimento que até 2050, um propósito de não ter, né, zero rejeito da mineração até 2050. E para além não só a geração de rejeito, mas também você ter ações na própria gestão, né? No momento da produção daquele minério, você já produziu um minério com a quantidade menor de rejeito, né? Você tem uma mineração de precisão onde você alcance somente aquele seu minério-alvo e todos aqueles outros bens minerais não alvo possam ser também direcionados para uma rota de uso. Um outro caso muito interessante também que faz sentido comentar é a mineração, é a empresa Tupi. A Tupi ela é uma multinacional brasileira. Ela foi antes, né, muito vinculada à produção de maquinários. Hoje ela tem aí trabalhado nessa parte de reciclabilidade, também de mineração, e ela tem uma regeneração de areia em suas plantas produtivas quase um volume de 4.000 toneladas por mês de areia, né, das suas plantas, a regeneração de areia. Assim como também, né, eu comentei, a Vale também tem um projeto de recuperação de areia sustentável. Hoje é um negócio,
né, dos seus resíduos, dos seus rejeitos da mineração. Hoje eles conseguiram, inclusive, uma titularidade junto à ANM, né, Agência Nacional de Mineração, para a comercialização dessa areia. Um outro projeto muito interessante que também faz sentido comentar, que foi apresentado aqui durante a Exposibran, é da Landin. A Landin Mining é uma empresa de Goiás, uma empresa produtora de cobre. E o rejeito dela, né, da mineração, é basicamente um remineralizador, né, potássio. Então, o Brasil hoje é dependente do potássio, 95% do potássio que é utilizado no Brasil, ele é importado, então é um mineral crítico para a nossa economia. E a Landi, né, no seu processo de reutilização, né, de recirculação das suas cadeias produtivas, ela reminera a sua barragem de rejeitos e consegue, então, na região de Goiás, e aí vem ao encontro do que eu falei sobre logística, ela está em um estado que a vocação agrícola é muito pungente, ela consegue, a partir da recirculação daquele rejeito, já comercializar com os agricultores no seu entorno. Então, ela já consegue fazer o casamento do coproduto com a rota tecnológica. E só para fechar também, Rafa, a gente está falando aí só de recirculação e reintegração de coprodutos da mineração, mas a gente tem que também lembrar que água, né, é um insumo fundamental para qualquer processo, né, para a manutenção da sociedade. A mineração também, as empresas, elas têm aí uma preocupação bastante pungente em relação à recirculação de água nova dos seus processos. Em torno de 80% da água nova que é captada, né, dos recursos, 80% dessa água ela é recirculada, então efetivamente aquilo que é retirado do corpo hídrico é pequeno, né, em termos do volume necessário. Então existe sim uma preocupação e um fortalecimento dessa agenda cada vez mais crescente. Nossa, adorei, aprendi pra caramba aqui. Eu não conhecia esse exemplo da Landing, vou procurar saber. E aí, Roberta, eu passo para você porque eu acho que a filantropia ela acaba tendo um papel bem interessante, porque na verdade o que é lixo ou resíduo para um pode ser renda para o outro, né? A gente vê já isso acontecendo com os catadores, com essa ressignificação. Eu tenho outros exemplos que eu fico imaginando por que a gente não consegue expandir talvez as atuações em hub entre várias indústrias, que, por exemplo, o caroço do açaí pode ser um problema na Amazônia, mas quem sabe ele não poderia ser uma fonte aí para bioenergia, né, em formas de bioenergia. Então eu sei que Arapiaú vem trabalhando muito essas temáticas, adoraria ouvir um pouquinho aí de você, como induzir cada vez mais esses modelos econômicos aí compatíveis com os limites planetários. Legal, Rafaela. Eu só vou voltar um pouquinho um dos pontos que o Tasso trouxe, que eu acho que é da maior importância, que é o valor econômico de bens comuns. O mundo da economia, em geral, ele tem muito pouca instrumentalização para lidar com o valor de bens comuns. Né? A Elinor Ostrom, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia alguns anos atrás, ela tentou colocar em pauta no campo econômico exatamente esse tema. E grande parte dos recursos naturais, eles são bens comuns. E esse é um dos pontos que a gente, na filantropia, procura dar visibilidade. Afinal de contas, como você transforma, cria sistemas de gestão, sistemas de políticas públicas, práticas empresariais que valorizem esses bens comuns sem se apropriar dos bens comuns. E esse é um dos grandes desafios desse processo, porque eles são desafios de enorme escala. E a filantropia não tem braço, não tem musculatura para fazer a movimentação necessária para esse desafio. Então, são basicamente duas grandes vertentes. A primeira é reconhecer o que são bens comuns e como esses bens comuns são compartilhados. Então, acho que o campo das comunidades, o campo da economia comunitária é um exemplo.
é bastante complexo você trabalhar com o desenvolvimento de sistemas econômicos comunitários, mas esse é um dos elementos. E, muito particularmente, o campo dos serviços ecossistêmicos. Afinal de contas, a gente está sempre falando aí de novo carbono, água, mas são mais de 100 serviços ecossistêmicos identificados. Uma das frentes que a gente tem trabalhado é monitorar quais são as grandes iniciativas no âmbito global voltados para serviços ecossistêmicos. São atualmente cerca de 40 grandes iniciativas ou multilaterais ou de alguns países, a Inglaterra tem um papel muito importante nisso, definindo como lidar com a economia dos serviços ecossistêmicos. Além das iniciativas empresariais, das iniciativas multilaterais ou de países, há um crescimento do interesse de, por exemplo, seguradoras em reconhecer a importância de serviços ecossistêmicos, muito particularmente no campo da adaptação. Então, florestas oferecem um papel de resiliência muito importante nesse campo, e uma das principais publicações recentes do Amazônia 2030 justamente dá uma visibilidade econômica e acadêmica muito concreta do papel das florestas para a manutenção dos recursos hídricos necessários para a geração de energia. Então, essas correlações, né, entre bens comuns e serviços ecossistêmicos com o resto, vamos dizer assim, da economia, mas uma economia muito voltada para bens comuns, é uma das frentes em que a filantropia procura, de alguma forma, ajudar o desenvolvimento, o mapeamento e a geração de conteúdo nesses temas. Então, por exemplo, esse trabalho, essa frente incrível que o Amazônia 2030 tem feito de dar visibilidade para várias dessas frentes, é uma atividade oriunda da filantropia, e a gente acredita muito nessa frente. Então, o elemento de reconhecer e dar visibilidade para serviços ecossistêmicos como bens comuns é uma das frentes. Como eu falei, mais de 40 iniciativas já bastante concretas, provavelmente tem bem mais do que isso, e mais de 600 diferentes metodologias. E aí entra um dos grandes desafios. Você lidar com 600 metodologias para identificar, por exemplo, como um determinado serviço ecossistêmico deve ser medido, como ele deve ser tratado do ponto de vista de políticas públicas, é um dos desafios que, de alguma forma, a gente está procurando encarar. Como é que a gente organiza, ou clusteriza, ou dá um pouco de ordenação para esse enorme desafio de transformar essa profusão, ainda bem, de metodologias em algo um pouco mais concreto. Finalmente, outro ponto que eu queria trazer é a necessidade de dar mais visibilidade econômica para as externalidades, né? Afinal de contas, de novo, o campo de uso de recursos, um dos grandes problemas de uso de recursos é que esses recursos muitas vezes são desperdiçados, e das maneiras mais complicadas possível, né? Acho que a mineração tem essa situação, mas não só a mineração, o agronegócio, várias atividades industriais, qualquer, vamos dizer, atividade industrial tem externalidade, e a gente tem uma dificuldade muito grande de medir externalidade, de dar visibilidade de externalidade, de dar um componente, de dar o seu elemento econômico, e aí no caso é o elemento econômico do passivo ligado à geração de externalidades. Então, por um lado, muita dificuldade de entender, medir, dar visibilidade, tangibilidade para serviços ecossistêmicos em geral, e por outro lado, uma falha do sistema econômico de dar não só a mesma visibilidade, mas também os instrumentos de mensuração das externalidades. Afinal de contas, quem paga o pato pelas externalidades é a sociedade como um todo, e a gente, na maior parte das vezes, nem sabe quais são os patos que estão sendo colocados de alguma maneira, que estão expondo, né, de certa forma, a sociedade, muitas vezes patos que a gente só vai perceber e entender no horizonte de longo prazo. Então, são dois dos grandes desafios que, de alguma maneira, a filantropia tem buscado ajudar nos seus equacionamentos. Eu fiquei chocada com esse dado, hein? 600 metodologias. É uma proliferação, cada um quer ter um método para chamar de seu, e realmente isso, ao longo do tempo, complica realmente muito as coisas, né?
E um outro ponto que está na fala da maioria de vocês aqui, mas um destaque aí na sua e Tássio, eu vou voltar para ele nesse ponto, é o descasamento entre curto e longo prazo, porque o curto prazo tem uma eterna preemência por ganhos econômicos, por garantir o pão e a comida na mesa. Até recentemente, tem poucos dias, saiu uma carta, um relatório, na verdade, um documento do Bill Gates, e aí ele escreve um pouco, ele traz tem 2, 3 dias, mas ele traz a questão de, olha, talvez a gente tenha que entender que não vai ser tão rápido quanto a gente imaginava, e toda uma questão aí de que eu tenho questões do hoje, que ainda com os gaps sociais, a questão social e como é que a gente equaciona isso. Mas de qualquer maneira, né, são as próximas gerações que vão estar pagando esse pato. E aí como é que você efetivamente valora isso? Tá, se você é um grande estudioso, desce muitas temáticas nesse sentido aí das oportunidades de integração ou de trazer mais dados, fatos e dados e concretude aí, e tecnologia realmente para a gente conseguir trazer concretude para essas temáticas aqui num contexto de economia e da agenda mais eficiente. O que você apontaria aí como coisas que você vem testando, coisas que você acredita, ou que podem vir a ajudar nessa equação? Então, eu acho que tem, de uma forma geral, como princípio, como desafio a gente tem, é que os produtos que a gente produz e a forma como a gente produz, eu vou falar só de produtos, não vou nem entrar em serviço, mas vamos falar desses dois, né, de produtos, tanto os produtos quanto a forma como a gente produz, em essência, a equação para o clima é que ela transite de ser emissora para, digamos, sequestradora de carbono, ou pode ser nitrogênio também, mas vamos falar do carbono aqui, né? Então, acho que a primeira questão é os produtos e a forma de produzir, eles têm que transitar do emissor para o removedor, digamos assim, né? Então, esse é um tema. Então, tem bastante... E o outro lado disso é como fazer com que os processos em que a gente faça de produção e os próprios produtos, eles também sejam, ao mesmo tempo, contribuintes para aumentar a nossa resiliência e adaptação climática. Então, tipo, mais ou menos você tem que fazer essas coisas ao mesmo tempo. Então eu diria que pensar de forma eficiente para a agenda climática, no uso dos recursos naturais, é olhar com esse olhar, né? Então, isso vai em várias áreas. Um exemplo bem interessante, tecnológico concreto, é o seguinte. Você pode, quando você produz cimento, né, para fazer o cimento você tem que pegar o calcário, e aí tem que pegar o calcário e tirar, o calcário é CaCO3, né, estequiometria lá, aula do segundo ano de química, segundo ano de colegial, né, ensino médio, né, CaCO3, aí você tem que aquecer ele para sair um CO2, aí sobra o CaO, que é o cal, e o cal que você vai usar para fazer o cimento. Então, é meio que dado que se você for transformar o calcário em cal, não tem jeito. Para cada molécula de CaCO3 vai sair um CO2 para você poder fazer o cal. Então, se você estiver olhando só para esse processo, é difícil você enxergar como você resolveria essa equação. Então, existem algumas indústrias de cimento, e notadamente 2 na Europa, que estão fazendo um processo em que você, no processo de cura do concreto, lá na frente, você faz uma química que no processo de cura captura aquele CO2 de volta. Então, no processo de produção e uso, né, daquele produto, que no caso é o cimento, no concreto, você no conjunto todo você consegue, você vai ter emissão lá no começo, mas você vai ter captura no final e, curiosamente, você pode até capturar mais do que você emitiu lá na frente. Então, eu acho que esse é o tipo de olhar que a gente vai ter que ter para todos os tipos de processo produtivo, né? Como fazer isso com aço, como fazer isso com o cimento, como fazer isso com a cerâmica, como fazer isso com, enfim, tudo que a gente faça, né? Transformar o processo que é emissor num processo que é removedor de carbono. A mesma coisa acontece, né, na atividade
agrícola quando você faz a, digamos, fertilização biológica de nitrogênio, né? Você pega e inocula, né, com os micróbiozinhos as sementes, e aí eles são capazes de absorver o nitrogênio do ar e fixar o nitrogênio. Então você não precisa botar o nitrogênio, que o nitrogênio inclusive é péssimo, né? Porque o nitrogênio que você põe, metade do nitrogênio antes da planta chegar no nitrogênio ele já virou N2O e já está ali, cada tonelada de nitrogênio gera 270 vezes o poder de aquecimento global do carbono. Então acho que esse é um grande tema. E o outro tema é como que a gente faz isso para adaptar, ao mesmo tempo que a gente produz, adapta. E eu acho que aí tem tudo a ver com os modos de produção e os produtos que têm componentes de biomassa, em geral, né? Então, usando o mesmo exemplo do cimento que a gente estava falando, se você, na hora que você for fazer uma estrutura de um prédio, você combinar a fibra da madeira com o próprio cimento, você pode conseguir resultados muito parecidos com o que você consegue com o ferro, por exemplo. Mas nesse caso você vai estar estocando carbono, né? A floresta cresce, você transforma ela num pedaço de madeira ou numa fibra e você estoca ela naquela construção. Então é uma forma de você... E aí, ao fazer isso, você está melhorando o uso da terra. E aí, melhorando o uso da terra, no caso do Brasil, por exemplo, cada hectare de eucalipto que é plantado no Brasil, ele gera 0,7 de áreas recuperadas ou protegidas. Essa é uma conta histórica, né? A gente até recentemente revisou esse número para ter certeza, né? Então, quer dizer, uma solução que envolva você usar a madeira na estrutura, ela significa capturar o carbono, segurar o carbono aqui, e ao mesmo tempo você sabe que está gerando mais 0,7 lá, né, para cada hectare em áreas naturais, que aumentam a nossa resiliência, que aumentam a disponibilidade de água. Enfim, para dizer que eu acho que a alta tecnologia hoje é fazer isso, né? Aliás, se pergunta qual que é a principal aplicação que a gente vai ter para a inteligência artificial profunda, né, em pesquisa? É novos materiais. Né? O que a gente está vendo é a geração de novos materiais, sejam novas moléculas, novas formas de organização e de processo, porque elas são novos materiais com novas características, né, que seriam capazes de capturar mais carbono em vez de emitir, que sejam capazes de gerar mais resiliência do que não, né? Vai ter umas perguntas ali do povo aí? Vamos abrir logo para... Pois é. Vê se estão prestando atenção também. Vamos ver, né, se temos aqui, ainda não temos pending, não sei se alguém, eu acho que ainda não veio, mas estimulo quem quiser fazer uma pergunta. Mas você pode complementar com o seu comentário aí. Eu tenho mais dúvidas aqui também. Se ninguém tiver, eu mesmo tenho sobre esses novos materiais. Mas vai lá, Claudinha. Não, Tasso, só para um comentário que você fez sobre a cadeia do cimento, né? Aí nessa lógica da circularidade, hoje até o projeto da Vale, né? Ela tem hoje suplementação de produtos cimentícios e para você, a partir, né, dos rejeitos, para exatamente não utilizar o clinker, né? E você aí você tem uma diminuição da pegada de carbono, né? Então eu concordo com você, né? A gente vai ter que ser inventivo. E a circularidade é muito nesse sentido, pesquisa, desenvolvimento e inovação na veia, para você conseguir entender a lógica sistêmica e de longo prazo também, né? Entender que aquele insumo não é um lixo, né? Ela pode ser reintegrada dentro da cadeia de valor e do fluxo de materiais daquele processo. E sem esquecer de coisas tipo obsolescência programada. Total. E outras coisas, né? Porque é a questão do design, né? Uma outra barreira tecnológica para a circularidade é o design. A gente falou daqui, mas isso aqui você tem um monte de liga metálica que eu não consigo tirar. Mas mais que a melhor coisa que podiam fazer as empresas de telefone, só para dar um exemplo, né, é não lançar todos os anos. É só fazer isso. Vou lançar a cada 2 anos. Em vez de lançar a cada ano,
já diminuiu pela metade né, a necessidade de fazer a circularidade. Né? E não há necessidade de lançar todo ano, né? É a eficiência da economia. Só Você econômico, eu vendo né? mais Só e da tal. tal economia. Eu queria fazer um comentário, inclusive, a gente está fazendo um levantamento, isso é um pouco de histórico, eu não sou técnico de ponta da área de mineração, mas a gente está fazendo um levantamento, conversando com a Universidade Federal aqui da Bahia, inclusive, sobre resíduos de mineração, de explorações passadas que já pararam, mas que a gente tem percebido que aqueles resíduos podem ser reutilizados, inclusive. Inclusive em terras raras, parecem alguns deles aqui. Então a gente está fazendo um acordo diretamente com a UFBA, com o pessoal de geociência, justamente para fazer esse mapeamento para futuros. E claro, aplicando muito também em tecnologias para fazer monitoramento remoto, porque tem um espaço territorial muito grande, e o nosso papel também de comando e controle, de acompanhamento, conhecimento da realidade que a gente está nos cercando. Vou passar aqui até uns 10 minutinhos finais, não vi perguntas da audiência, se alguém ainda quiser mandar, por favor. Mas aí eu vou passar para você, Roberto, mas eu acho que 2 minutinhos para cada um aqui, eu acho que como pontos a gente teve vários insights interessantes sobre novos materiais. Acho que ainda fica a questão da economicidade, né, dos estímulos que eu dou na economia como um todo, para realmente que essa valoração ela realmente aconteça e que ganhe essa tração que a gente precisa. E sensacional realmente o avanço tecnológico, novos materiais. E fiquei lembrando até dos hambúrgueres, que agora também já são a base de proteínas vegetais, e você não percebe a diferença, né? São coisas que você há muito tempo atrás não parava para imaginar que pudesse acontecer. Vou começar com você, Roberto. Já que você falou de hambúrguer, a gente também tem hoje uma produção de proteína animal que é carbono negativa, né? Hoje a fazenda Roncador, ela produz boi e sequestra carbono. Então, acho que são modelos produtivos, né, que a inovação está trazendo. Claro que a área dos plant-based e das fermentações tem um lugar super importante dentro do negócio de proteína animal. Mas eu acho que a gente tem esse conceito, né, de novos modelos de negócios. Como o Tasso falou, vai além de produtos, são modelos de negócios, né? Uma das empresas aí que a gente está envolvido, que é a Tupi, ela desenvolveu hoje motores voltados, toda a área de motorização com biodiesel, e chegou à conclusão de que ela tinha que produzir o biodiesel. Então, de uma empresa de motores, ela passa a ser uma empresa produtora de biodiesel. Ela chega nas fazendas que tem biodiesel não, biometano, que tem volumes enormes de biomassa, ela monta as plantas de produção de biometano, incorpora nos novos motores e descobriu, bom, não ela, mas descobriu que um dos elementos mais importantes, que é um subproduto da produção de metano, é um fertilizante super interessante também. Então, uma empresa de motores passa a ser uma empresa que produz o combustível para esses motores, não só produz o combustível, mas o subproduto do combustível é um outro produto da empresa, ela muda completamente o seu modelo de negócio, totalmente voltado para esse processo de economia circular, como sendo algo que, não exatamente o que você colocou, Cláudia, aqui ainda tem toda a história da areia. Agora, a questão do design ela é crítica. A principal matéria-prima dessa empresa é sucata de carros. O maior problema de sucata é contaminação por chumbo. Então, se um pescador numa Brasília velha deixou as suas chumbadas dentro do porta-luva, ela inviabiliza o uso daquela sucata, por exemplo, para a produção de motores. Aquele siliconezinho que vai na tampa da Coca-Cola, né, para não deixar o gás sair, aquilo inviabiliza a reciclagem de plásticos. Então, você tem um problema de design que não é um problema super complicado para ser solucionado, mas é que essa atenção precisa ser dada para esse campo da economia circular com oportunidades muito, muito interessantes. Excelente ponto. Claudinha, quer complementar? Temos aqui uns 2 minutinhos para cada um. Roberto, é excelente, né? Essa questão de design, ela é fundamental, né? E ela é crítica. E um outro ponto também que eu trago é a questão da rastreabilidade, né? Eu acho que isso aqui deve estar sendo falado aqui no painel vizinho e em todos, né? Ontem a gente teve aqui na Exposibran, eu estou falando muito da Exposibran porque está muito fresco, né?
mas a gente teve conosco no painel exatamente sobre circularidade na mineração, o colega da Central de Custódia. E a Central de Custódia, ela é um órgão independente, verificador para resíduos sólidos urbanos, principalmente, mas eles têm olhado para como garantir a rastreabilidade dentro dos processos de aproveitamento de produtos da mineração, né? A gente está começando a entender como é que funciona isso. Porque eu citei o projeto da Land, que é fantástico, tem uma rastreabilidade, tem um comprador, você consegue atingir a questão da logística, mas um projeto que já está bem azeitado e bem redondo, mas como é que a gente consegue replicar de uma forma que aquilo seja rastreável e que não traga um problema, né? Um problema de contaminação, um problema, uma solução que seja positiva, mas que na verdade possa causar um impacto muito maior do que se não tivesse nem sido mexido, né? Então eu acho que essa questão da rastreabilidade ela é fundamental e muito aí, né, numa agenda que faz parte aí do meu trabalho lá no IBRAM, né, que é a questão dos padrões de autorregulação. O IBRAM tem envedado esforços aí das empresas associadas, mas, né, quiçá aí todo o setor consiga ter esses padrões de ferramental de prestação de contas e de transparência. Hoje existe um movimento global de consolidação de padrões internacionais que garantam aí rastreabilidade, garantam transparência, também na agenda de circularidade, mas não só, né, no relacionamento com comunidades, mas efetivamente para garantir uma mineração responsável e transparente. Então, eu acho que essas são as várias peças de um quebra-cabeça que precisam ser fortalecidas para a gente conseguir mudar esse paradigma e mudar o jogo. Excelente. Claudinha, talvez eu esteja com uma questão técnica aqui, euzinha, e não estou conseguindo descobrir se existem perguntas, mas enquanto isso eu vou passar para um último comentário do Eduardo e do Tássio. Se tiver alguma pergunta ali, eu pego. Bom, eu queria fazer um comentário. A gente, como setor público, pelo menos a gente tem desenvolvido essa política aqui, buscado nesse sentido, de que a gente sabe que nenhuma transição para a economia de baixo carbono, ela acontecerá apenas por comando e controle. Não precisa de convergência e cooperação intrasetores, né? Não é uma questão meramente impositiva. O Estado não sabe o que é melhor para a sociedade por si só. Eu digo Estado lato sensus, né? A gente entende também que o setor privado é fundamental para a inovação tecnológica e eficiência produtiva, é o que tem sido colocado aqui como alguns exemplos que são feitos, né? E isso também é importante para uma discussão essencial com a sociedade civil, que sejam sistemas que garantam processos inclusivos. Aí eu volto à questão que eu falei inicialmente. Educação é uma coisa básica em qualquer sociedade e a gente tem essa carência enorme no Brasil. A gente precisa investir muito em educação, em mais transversalidade, em acesso a tudo. Estou vendo muitos estudantes aqui presentes, eu fico feliz com isso, né? E justamente também buscar que cadeiras produtivas sustentáveis elas se integrem nessas relações todas. Então, eu concluindo, eu diria o seguinte: o Estado da Bahia está aberto à discussão, ela quer modernizar seus procedimentos, está buscando nesse sentido, atualizar de modo que eles sejam menos burocráticos, mais rápidos, eficientes e, acima de tudo, que esse é o maior desafio que nós assumimos, eu estou há 2 meses e meio na frente da Diretoria-Geral do órgão de Meio Ambiente do Estado, é dar transparência aos nossos atos. Porque sem isso, você não tem uma possibilidade de uma participação ativa da sociedade, até porque nós somos uma coisa, parece óbvio, né? Mas as pessoas às vezes não percebem isso, servidores públicos para servir a sociedade. Então, eu quero agradecer o convite que foi feito para estarmos aqui nesse debate, discutindo esses assuntos, dizendo que estamos abertos à discussão, abertos para poder evoluir nossos procedimentos, saber que nós não somos o dono da razão, mas temos um papel social importante que é defender o interesse público. Obrigado. Obrigada. Temos aqui uma pergunta que eu vou juntar 3 em 1 e como o Tássio perguntou, eu vou jogar para ele aqui a pergunta, os outros complementam e a gente encerra. Mas aqui, olha, e é bem louvável que assim, com tantos desastres ambientais acontecendo no mundo inteiro e com todos esses desafios que a gente tem visto posto, ainda existe um futuro sustentável possível? Ou já passamos do ponto de reversão? Depende do tema. Então, por exemplo, pode ser que na Amazônia a gente esteja, do ponto de vista da função da Amazônia como o nosso provedor de água, etc., pode ser que a gente tenha passado do ponto de não retorno
Nós não sabemos, só saberemos no futuro, né? Porque o ponto de não retorno você só sabe depois olhando para trás, falando, foi lá que aconteceu, né? No Pantanal, por exemplo, a gente já passou, né? O Pantanal não recuperará mais as águas, não tem mais como voltar para as águas como era anteriormente, né? Perdeu já 60% da superfície de água, né? Então tem ambientes e coisas que vão ter. Agora, se você olhar para o planeta como um todo, né? E pensando aqui o planeta como um provedor, eu diria que o ponto de não retorno é o seguinte. No momento em que o planeta, em vez de ser um atenuador dos impactos que a gente causa e que nos protege de nós mesmos, e ele passar a ser um amplificador dos problemas que a gente causa, esse é o ponto de não retorno. Então, a gente ainda nós temos lá aquelas 9 dimensões, né, planetárias, né, ecológicas planetárias. A gente, em algumas delas, nós estamos muito próximos disso. Eu acho que nenhuma delas a gente está exatamente nesse ponto, mas em várias delas nós estamos muito próximos. Então, digamos, temos que correr. E a conta simples a gente tem que implementar soluções de forma exponencial e mais rápida do que os problemas crescem. Se a gente não puder fazer isso, aí o nosso destino está traçado. Mas eu sou um otimista, acho que a gente vai conseguir. Gente, com isso a gente encerra. Eu quero agradecer. Adorei esse tom positivo aí que a gente encerra. De que é possível, especialmente aqui, as próximas gerações na liderança. Obrigada. Agradeço a todos. Obrigado.